59. No PDF é o segundo parágrafo, é o primeiro parágrafo inteiro da página. Nesta carta começa. No livro, se eu não me engano, ele estava lá no último parágrafo. O PDF é 160, viu? Eu marquei errado aqui? Lá tá 160. Nossa, eu tô na Aí, semana. Desculpa, eu tô na semana passada. Eu subi demais aqui. É 160 hoje. Eu subi demais aqui. Isso mesmo. No livro é da 246, no último parágrafo é 252. E no PDF é da 160 a 163. É isso mesmo. Isso. Eu olhei baixei demais aqui. Eu acabei lendo da semana passada que eu tinha mandado. Bom, então vamos lá. Vamos começar. Então vamos fechar nossos olhos para fazer nossa conexão com toda a egrégora aqui presente. Respirando fundo algumas vezes, pelo menos 3 vezes aí para a gente silenciar bem nossos pensamentos. E vamos para a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência amorosa universal que fez este mundo e o tornou visível, que quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos abrindo nossos olhos e aos pouquinhos vamos voltando. Christian, Pode falar, Betinha. você tem essa oração por escrito? Ela tá na carta 8, Betinha. Ah, tá. Tá? Eu vou retirar depois. Na carta 8, eu só não consigo localizar. Peraí, é que eu não tenho a página certinha, porque eu não tenho marcado o número da página no PDF. Ah, não, mas eu vou procurar. Você entra na carta 8, é mais pro final da carta. Você olhando de trás, quando você terminar a carta 8, você vai de trás para frente. No PDF é na 3ª página, de trás para frente. É no capítulo Como Meditar, e tem a oração em negrito ali. Antes eu tinha a oração separadinha ela impressa, né? Porque quando tinha o site da editora Almanara, né? Quando eles vendiam, eles separaram a oração, eles botaram a oração à parte, então você conseguia só a folhinha, mas eu não tenho ali salvo, senão eu mandava só a folhinha. Mas certinho. eu vou pegar lá. Perfeito. Todos localizaram o início da leitura? Sim. Bom, então vamos começar. Deixa eu só tomar uma aguinha. E vamos lá. Nesta carta, quero explicar com clareza que venho através do canal dessas palavras para ajudar as pessoas receptivas de todas as camadas da sociedade, do soldado ao general,
do operário ao presidente, a trabalhar inteiramente a partir do ponto de vista do amor. Existem razões espirituais e científicas materialistas pelas quais é absolutamente imprescindível que as pessoas dediquem toda a sua energia e sua sensibilidade mental e emocional para que suas ações e reações estejam perfeitamente alinhadas e em harmonia com o amor incondicional, a consciência divina. Permanecer no estado de consciência que existe neste momento no mundo é ficar em uma constante descida para inúmeras enfermidades, desgraças, transtornos e o mais profundo sofrimento. Os homens e as mulheres podem viver em duas dimensões de existência em seu mundo, seja exclusivamente no nível dos impulsos do ego, os quais são as forças controladoras por trás e dentro dos fenômenos diários que compreendem a experiência humana, ou viver mental e emocionalmente em equilíbrio na consciência divina, enquanto seus corpos seguem vivendo no plano terreno. Os frutos da consciência egocêntrica são a discórdia, perturbações, transtornos climáticos e anormalidades, guerras, vícios de todo tipo, pobreza, enfermidades, assassinatos, furtos, mentiras, enganos, difamações, pensamentos miseravelmente baixos, pensamentos invejosos, pensamentos raivosos, mau humor, julgamentos, críticas, sarcasmos, rejeição aos demais e etc. Essas frequências de consciência sempre estão trazendo à tona reflexos em espelho das circunstâncias e das reações emocionais que as fizeram nascer e estão continuamente sujeitas aos altos e baixos, da realização das esperanças e das desilusões, oscilando entre a felicidade e o infortúnio. Aquelas pessoas que pela oração, meditação, autodisciplina e determinação conseguem purificar a sua consciência egóica e elevá-la, definindo e abrigando mais e mais pensamentos amorosos e sinceros para com os outros e para com o mundo em geral, gradualmente ascendem em consciência até as frequências vibratórias do reino da consciência divina, o reino dos céus, onde vivem confortavelmente e à vontade em harmonia com as leis universais da existência. Tais pessoas descobrem que não importa quais sejam os problemas e confusões no mundo ao seu redor, elas são alimentadas, curadas, protegidas, cuidadas e mantidas em uma perfeita paz de espírito, com a condição de que permaneçam nas frequências vibratórias espirituais. Quando se permitem cair em disputas egoístas e em qualquer condição humana negativa que envolva os atributos do ego, a paz desaparece repentinamente, e elas ficam presas em frequências vibratórias de consciência que são alimentadas por frequências de consciência semelhantes de outras pessoas ao redor. São como moscas agarradas pela teia de aranha. A luta para se livrar dos pensamentos e das frequências vibratórias inferiores de consciência pode ser cansativa e dolorosa. Nesses momentos, a meditação e a oração constantes, a súplica para obter ajuda, força e orientação a fim de alcançar as atitudes emocionais corretas, são os únicos meios pelos quais o buscador espiritual pode achar o caminho de volta e sair da armadilha dos campos energéticos inferiores, reencontrando seu estado de harmonia com as frequências vibratórias da consciência celestial. Talvez você ache o que acabo de dizer muito difícil de entender e desnecessário em sua busca de elevação espiritual. Pelo contrário, a compreensão da natureza de sua consciência é muito importante. Se você está caindo nas frequências vibratórias inferiores de consciência e está experimentando o conflito entre o que você sente neste momento e o que você sabe que deveria ou desejaria sentir, terá maior controle sobre a situação se compreender que está sofrendo porque permitiu que caíssem as suas frequências vibratórias de consciência espirituais normais. Identifique a razão e leve-a à consciência divina para a solução do conflito interior. Em algum tempo, em resposta à sua oração, você receberá orientação para as atitudes e afirmações corretas que permitirão que você esclareça o problema. Elevando seu nível de frequências de consciência, você perceberá que se sente fortalecido interiormente em espírito e em força vital. E o contrário ocorrerá quando você estiver envolvido nas vibrações de consciências inferiores, seja porque você mesmo abaixou as suas frequências de pensamento, seja porque você foi emocionalmente atraído para elas, se comunicando com uma personalidade negativa ou egocêntrica. Quando isso acontecer, você experimentará uma perda de energia. Essa perda de energia resulta de uma diminuição da energia física das células de seu corpo. Portanto,
Ao engajar-se voluntariamente no caminho espiritual, você deveria se ver como um passageiro subindo em um trem para um destino de sua escolha. Se durante a viagem você saltar pela janela ao contemplar verdes vales ou cidades excitantes que oferecem prazeres de todos os tipos, e por passear por estradas e caminhos que o levam para longe da viagem que havia iniciado... Desculpa, Ah não, tá certinho. Vou repetir, vou voltar no início do parágrafo que eu me perdi aqui. Portanto, ao engajar-se voluntariamente no caminho espiritual, você deveria se ver como um passageiro subindo em um trem para um destino de sua escolha. Se durante a viagem você saltar pela janela ao contemplar verdes vales ou cidades excitantes que oferecem prazeres de todos os tipos e for passear por estradas e caminhos que o levam para longe da viagem que havia iniciado, encontrará dificuldades para retomar a viagem original. Antes de tudo, terá que passar por uma purificação das energias de consciência inferiores que absorveu durante as suas escapadas a outras áreas de interesse. Isso pode tomar muito tempo, e talvez você tenha que passar por outras experiências dolorosas para a necessária purificação de sua consciência. Em tudo que você faz na vida, ou você está avançando espiritualmente, ou você está movendo-se em áreas de consciência prejudiciais à sua busca e à sua viagem de longo prazo para níveis mais elevados de consciência espiritual. Você nunca escapa dos processos da consciência nem do trabalho implacável das leis da existência. Você não pode pôr a sua vida em estado de espera enquanto sai para divertir-se, acreditando que isso não terá nenhuma importância porque ninguém vai saber. Qualquer coisa que fizer é uma ação na consciência, e seja o que for, favorável ao seu bem-estar ou contrário ao seu bem mais elevado, terá repercussões do mesmo tipo. Tudo em sua vida está relacionado com alguma outra atividade na consciência. Nada está isolado do restante. As pessoas acreditam que o que fazem hoje fica em uma gaveta. Acreditam que o hoje se converte em ontem e passa, que não terá nenhuma relação com o seu hoje. Porém, infelizmente para elas, verão isso ressurgir em suas vidas como colheita em 6 meses, 1 ano ou mesmo 10 anos, quando as energias de consciência tiverem atraído o que for necessário para produzir a sua manifestação visível. Então perguntarão: por que me aconteceu isso? Por que para mim? É preciso que você entenda que, quando empreende uma viagem espiritual, coloca o pé em um caminho que elevará suas vibrações espirituais a níveis mais altos. A negligência e a inconsistência o levarão a oscilar entre os níveis de frequências vibratórias. Esses momentos de inconsistência são carregados de dor emocional. Enquanto você oscila, o ímpeto original de energia espiritual que elevava a sua visão espiritual vai desaparecendo e você acabará se queixando da dificuldade para voltar à oração e à meditação. Torna-se difícil restabelecer o contato que você tinha com a consciência divina antes de fazer o agradável passeio que o levou à diminuição de suas frequências de consciência. Dessa maneira, cedendo a impulsos poderosos, você torna a sua vida mais difícil e trilha um caminho mais pedregoso. Ao mesmo tempo, os impulsos em sua consciência indicam que certas áreas de sua consciência humana necessitam ser refinadas. Esses impulsos tornam-se os meios necessários para ensinar a você uma lição importante. De fato, ninguém pode percorrer o estreito caminho que leva ao reino dos céus e ali permanecer, sem divergência ou desvio, até que tenha experimentado completamente os frutos de seus impulsos ocultos. Experimentando plenamente tudo que eles têm a oferecer, a pessoa finalmente chega à clara compreensão de que eram seduções falsas, que não vale a pena a dor e o tremendo esforço necessário para voltar ao caminho espiritual. Apenas quando se cedeu aos impulsos profundamente enraizados e os resultados foram gravados na consciência, se pode voluntariamente escolher, mental e emocionalmente, viver em um nível espiritual mais elevado. Quando se toma essa decisão final de maneira firme e positiva, então os impulsos anteriores são eliminados da consciência. Essa primeira parte a gente vai encerrar aqui. E ainda continua falando de frequência no outro trecho, mas vamos conversar um pouquinho dessa primeira parte que a gente leu aqui. Fiquem à vontade para falar, para comentar.
Quem gostaria de tomar a palavra para começar esse trecho? De vez em quando fala em leis da existência, não é? Eu não sei exatamente quais são as leis da existência, assim, mais didaticamente. É possível lembrá-las? As leis da existência, Álvaro, estão na carta 1, tá? Eu vou ler elas rapidamente aqui, como você começou o estudo depois, mas é até legal para a gente ver, mas tem tudo a ver com pensamento, com sentimento, e são essas leis que a gente deve procurar praticar no dia a dia, porque são através dela que a gente acaba criando o nosso mundo, né? Então, um dos primeiros preceitos, né, que Cristo passa para a gente, quando ele fala lá no início das cartas, né, que ele coloca isso, é a gente procurar praticar essas leis no dia a dia, né? Se esforçar para começar a criar algo diferente já a partir de hoje, né? Então vou ler rapidamente o trecho que fala dessas leis. Todos os problemas de uma existência divina difícil se encontram nos processos mentais do próprio homem. Foram somente as formas de consciência das pessoas, seus pensamentos, palavras, sentimentos e ações que criaram uma densa barreira entre sua consciência e a consciência criativa universal que interpenetra o universo em cada folha, árvore, inseto, animal e ser humano. Também me foram mostradas as leis da existência que controlam a capacidade humana para criar novas circunstâncias e ambientes, relações, realizações ou fracassos, prosperidade ou pobreza. Então, quais são as leis, né? Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser bom ou mal, naquilo se tornará. Essa é uma lei. Então, tudo aquilo que você acredita ser bom ou mal, naquilo se tornará. Tudo aquilo que teme que os outros lhe façam, assim eles farão. Tudo aquilo que espera que os outros lhe façam, primeiro deve fazer a eles, uma vez que assim estará criando um padrão de consciência que voltará para abençoá-lo na medida em que tem abençoado os outros. Será vítima da doença que o apavora, por criar um padrão de consciência da coisa que menos quer experimentar. Tudo aquilo que emana da mente e do coração do homem retorna a ele em seu devido tempo de uma forma ou de outra. Lembre-se de que toda coisa sempre gera o seu igual. Pensamentos fortemente emocionais são sementes de consciência plantados em seu próprio campo de consciência. Estas crescerão, dando uma colheita semelhante à semeadura. Estes são os frutos do livre-arbítrio. Basicamente, a grosso modo, tudo aquilo que a gente pensa bom, mal, tudo aquilo que a gente teme, tudo aquilo que a gente teme que os outros façam, a doença que a gente teme, tudo aquilo que está constantemente na nossa mente, acaba voltando para a gente de alguma maneira. Então, para a gente começar a mudar esse padrão, a gente deve fazer aos outros, né, semelhantes, qualquer ser vivo, né, seja planta, animal, qualquer ser vivo, a gente deve fazer aos outros o que gostaria que eles fizessem para a gente mesmo, para criar um novo padrão de experiência daquilo que a gente quer experimentar. Então é aquilo do não reagir, né? Tem muito a ver com o não reagir, tem muito a ver com cuidar dos pensamentos, manter pensamentos amorosos, pensamentos elevados, sair do pensamento automático, né? Porque a maioria das pessoas está presa num padrão automático de amanhã minha vida vai ser uma luta, amanhã eu vou para aquele trabalho que eu não suporto, amanhã vai ter mais um dia de guerra. Então tudo isso, a pessoa faz alguma coisa, você acaba querendo revidar de alguma forma, então tudo isso acaba gerando a mesma coisa que você quer experimentar. Pensamento de doença é a mesma coisa, então a gente tem que aprender a pensar naquilo que a gente quer de verdade, pensar naquilo que a gente quer, fazer para os outros o que gostaria que fizessem,
para que isso volte para a gente de alguma maneira. Ficou claro sim agora. Tá? Então essas são as leis da existência, né? Então a gente começar estar em estado de presença para que a gente comece a criar aquilo que a gente quer realmente criar na nossa vida, né? Sair do piloto automático. Quando a gente sai do piloto automático, entra em estado de presença e fica atento aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, a gente começa a ter uma ação diferente. E é importante entender que quando a gente está nesse estado de frequência, é inevitável em algum momento acontecer alguma coisa e a gente sentir algum tipo de raiva, ao sentir algum tipo de algum sentimento negativo, brote de algo que está acontecendo. O importante é a gente não alimentar esse sentimento e não alimentar um sentimento principalmente pela pessoa que pode estar causando aquilo. Porque situações que vão causar raiva, às vezes é normal acontecer, né? E elas vêm até como uma forma de teste até o momento que a gente consegue purificar totalmente isso, né? E quando a gente consegue ter esse sentimento, mas não alimentar ele e não revidar na mesma moeda, digamos assim, né? Por exemplo, alguém te fecha no trânsito, vem aquela raiva instantânea. E quando a gente está totalmente tomado pelo ego, né, e não está no controle dos pensamentos, a gente tende a xingar de volta, a reagir de alguma forma mais intempestiva, né? E aí é nessa hora que a gente tem que estar totalmente em estado de presença, respirar, para reagir da melhor forma possível, para agir da melhor forma possível e não reagir ao que aconteceu. Até o exemplo da Betinha é muito do acontecimento aí com a filha dela, né? Um exemplo importante de falar, porque aconteceu algo que a maioria das pessoas pode entrar em pânico, em desespero, pode ter frequências que baixam, porque aconteceu de repente da filha dela ter sido pega aí com a apendicite, ter sido internada, e isso a gente gera o medo, né? Começa a gerar pensamentos de preocupação e tudo mais. E quando a gente está plenamente consciência que aconteceu o que tinha que acontecer e de certa forma agradecer porque ela foi a tempo, ela sentiu os sintomas, a tempo ela foi medicada, a tempo ela foi para a cirurgia, então vai acontecer da forma mais divinamente. Então ela entrega a situação totalmente para o Criador e agradece que aquilo foi feito da melhor forma. Assim como um pneu fura, ao invés daquela raiva que a gente tem, tipo, agradecer porque aquilo pode ser um livramento, ou pode ser agradecer porque aconteceu aquilo e não aconteceu nada de mais grave, e tipo, você está podendo arrumar, consertar, e para que tudo flua da melhor maneira possível, né? Entender que todos nós estamos sujeitos às coisas boas e ruins, o importante é como a gente reage, como a gente alimenta tudo isso. Porque tem gente que fura um pneu e leva aquela dor do pneu pro dia inteiro dela, né? Fica com raiva porque se atrasou, fica com raiva porque aconteceu, fica com raiva porque se sujou, e leva aquela raiva pro trabalho, leva aquela raiva para a família em casa, e aí transforma todo um ambiente com sentimentos negativos, né? Então, Sim. quando entende que o que aconteceu, aceita a situação, então isso você consegue lidar muito melhor com isso e mantém o nível de frequência vibratória, né? Então exatamente são exemplos de situações que ocorrem que pode alterar completamente uma vibração, mas se você entende que tem algo maior aí no comando, você consegue manter suas frequências vibratórias e entregar, né? Que faz parte disso, né? Isso tem tudo a ver com aquela observação que ele coloca aqui, os homens e as mulheres podem viver em duas dimensões de existência em seu mundo, seja exclusivamente no nível dos impulsos do ego, os quais são as forças controladoras por trás e dentro dos fenômenos diários que compreendem a experiência humana, ou viver mental e emocionalmente em equilíbrio na consciência divina, enquanto seus corpos seguem vivendo no plano terreno. Então, Sim. quando a gente está no plano terreno, os acontecimentos vão acontecer. A questão é como a gente lida com tudo isso. Como Cristo lidava, se você for pensar friamente, né? Muitas coisas ruins aconteciam com ele, né? Na situação toda dele, e ele mantinha a serenidade, mantinha a tranquilidade, mantinha a paz e lidava com aquela situação da melhor forma possível.
Fez sentido? Sim, ficou claro, sim, bem didático, sim. Eu gosto de clareza, assim. Tá, e esse trecho da carta 1 é até bacana você ler, que fala bastante coisa de introdução, né? A carta 1, né, até para fazer um parênteses aí, a carta 1, se a gente pegar o caminho para a consciência divina, para a ascensão de consciência, né, o caminho da consciência crística, a carta 1 ela detalha, ela fala bastante disso, porque ela detalha as experiências de Cristo no deserto. Então, porque tudo que ele aprendeu no deserto é o caminho que ele trilhou depois na tua vida. E as experiências do deserto ele detalha na carta 1, o que ele aprendeu ali, né, o que ele viu. E o decorrer das cartas, né, a 2 e a 3 são as experiências dele, como ele viveu realmente o caminho da consciência crística com as experiências dele, que são várias delas até narradas na Bíblia, né, mas ele dá os reais ensinamentos e todas as percepções. A partir da carta 4, ele detalha todos aqueles ensinamentos que ele teve no deserto. Sim. Mas gratidão por trazer, é sempre bom relembrar. Isso mesmo. Relembrar, sim. Pode continuar as observações. Alguém queria comentar mais, comentar alguma coisinha? Moema, como está? Não, eu ia perguntar, mas você já falou. É tudo a nossa vibração mesmo, a nossa frequência, né? Sim. Ela vai interferir em tudo. Se eu estou bem, eu vou carregar coisas boas. Se não, e aí atrai tudo. Sim. Se eu tiver mal, vai mais ainda coisa ruim para mim. Assim, ele fala assim, se eu viver na vibração baixa, nesse caso aqui, eu vou pagar por isso mais para frente? Ele fala isso aqui. Não, ele coloca assim, vamos supor que você, de alguma forma, você reagiu com raiva por alguma coisa que aconteceu, tá? Ou você conscientemente agiu de uma forma ruim com alguma pessoa, mas depois você retomou isso em consciência. Você consegue purificar a tua consciência para aquilo sair de você. Mas as leis do retorno são meio que implacáveis, né? Quando você planta, como o melhor exemplo para isso, Moema, é a passagem de Cristo na figueira. Lembra? Que ele, num momento que ele estava com as frequências dele oscilando, porque ele sabia do que esperava por ele, da crucificação e tal, ele deixou as frequências dele baixar e ele jogou uma praga, digamos assim, né? Ele contra a figueira, e a figueira no dia seguinte voltaram lá e a figueira secou completamente. Então ele teve consciência do que ele fez e ele purificou isso e não deixou aquilo influenciar nas frequências dele, tá? Mas ele teve a lei do retorno, ou seja, por causa do que ele fez para a figueira, ele também teve um momento que ele secou até a raiz. Então, isso não atrapalhou o processo de consciência dele, mas a lei de causa e efeito ela é implacável. Então, se você planta, você vai colher de alguma maneira. Então, mas isso não atrapalha o teu processo de ascensão de consciência. Deu para entender? Ele voltou na serenidade dele, voltou no perfeito estado de consciência com o Pai, tanto que ele teve isso em perfeito estado no momento da crucificação, ele teve o processo de ascensão dele concluído, mas não impediu que ele tivesse um retorno pelo ato que ele cometeu negativo. Tá? Então, mas é aquela coisa do bom e do mal, né? Se você planta o mal, vai voltar o mal. Mas se você cria consciência disso, para você não fazer novamente. E vai ser purificado de toda maneira. Então para não carregar aquilo. Então se fez, nossa, eu cometi esse erro, então eu vou me purificar, vou me limpar, vou tal, porque tem alguma coisa aqui, como Cristo fala aqui. Ao mesmo tempo, os impulsos em sua consciência indicam que certas áreas de sua consciência humana necessitam ser refinadas. Esses impulsos tornam-se os meios necessários para ensinar a você uma lição importante.
De fato, ninguém pode percorrer o estreito caminho que leva ao reino dos céus e ali permanecer sem divergência ou desvio, até que tenha experimentado completamente o fruto de seus impulsos ocultos. Experimentando plenamente tudo que eles têm a oferecer, a pessoa finalmente chega à clara compreensão de que eram seduções falsas, que não vale a pena a dor e o tremendo esforço necessário para voltar ao caminho espiritual. E apenas quando cede aos impulsos, a gente consegue escolher realmente o melhor caminho a seguir. Outro exemplo que a gente pode dar é assim: uma pessoa que vive muitas situações de raiva, né? Que tem uma raiva embutida nela por alguma coisa que ela tem ali de crença enraizada mesmo, algo ela passou por algum trauma muito grande que ficou uma raiva muito grande dentro dela, e ela tem o hábito de reagir dessa forma. Uma coisa que eu percebo acontecer com várias pessoas, inclusive comigo, não no caso específico da raiva, mas com emoções que estão profundamente enraizadas no nosso subconsciente, mas vamos ficar no exemplo da raiva. Quando você está habituado a reagir com raiva em determinadas circunstâncias, você começa a ter consciência de que aquilo você não deveria sentir. Que é aqui quando ele fala, talvez você ache o que acabo de dizer muito difícil de entender e desnecessário em sua busca de elevação espiritual. Pelo contrário, a compreensão da natureza de sua consciência é muito importante. Se você está caindo nas frequências vibratórias inferiores de consciência e está experimentando o conflito entre o que você sente neste momento e o que sabe que deveria ou desejaria sentir, terá maior controle sobre a situação se compreender que está sofrendo porque permitiu que caíssem as suas frequências vibratórias de consciência. Então, você sabe que não deveria estar sentindo raiva, mas você sente. E o importante nesse caso é o quê? Se você reagiu com raiva, primeiro passo, não se condena e se perdoe. Tá? Mas saiba que aquilo vai voltar de alguma forma. Então vai ter uma nova situação que vai vir para você, onde você tende a sentir raiva. E isso vai voltar até que você aprenda a lição. E o que é aprender a lição? Você vai sentir raiva num momento e não vai reagir. Vai chegar uma hora que você vai falar, olha lá, tá vindo me testar de novo. Não vou cair nessa. Você já vai reagir de forma diferente. Vai reagir como você gostaria que reagissem com você. E aí você começa a implantar um novo padrão de consciência até o momento que aquilo vai acontecer e você não vai sentir nada. E aí você vai estar com a consciência purificada para aquela emoção específica. E o mesmo vale para tudo. Então, por exemplo, quem tem o hábito de pensar muito em doença, medo de doença e adoecer, ou fica preso em preocupação quando a doença vem, aquilo vai vir até que você perca essa preocupação e entregue plenamente. Fala, peraí, eu estou sofrendo por algum motivo que não é divino, então para que eu estou preocupado? E o momento que você se desprende totalmente disso, para de vir as preocupações de doença. Isso vale para escassez financeira, isso vale para trabalho duro, isso vale para problema de qualquer área na vida, seja saúde, dinheiro, relacionamento, amizade, relacionamento amoroso. Então vale para todas as áreas, até a hora que a gente naturalmente muda o nosso comportamento. Então é onde Cristo fala, sempre que acontece, anota o sentimento, leva para o coração, faz a purificação da consciência, implanta os sentimentos que você quer emanar a partir disso e deixa fluir. Aí vai vir uma nova situação depois de um tempo, e o que eu falo para vocês é assim, quanto mais consciente a gente está, mais rápido as situações tendem a voltar. Porque a gente está numa cocriação muito mais positiva, e a gente está pedindo por cura, está pedindo por ascensão. Então as emoções voltam com uma rapidez maior para que a gente possa se desvencilhar de tudo isso. Ficou claro, Moema? Deu para entender? Deu sim. Mas é aquilo que ele fala. Eu sem querer, eu tinha o hábito de tirar vantagem de alguma situação.
Aí veio a situação, você tirou vantagem, na mesma hora veio, nossa, eu não devia ter feito isso. Mas já fez. Então vem o retorno. Mas você vai se precaver para quê? Eu não tenho o que fazer com o que foi feito. Eu posso reparar meu erro. Mas a situação vai voltar de alguma maneira. E quando voltar, você esteja consciente de não agir da mesma forma de novo. E é dessa forma que a gente vai evoluindo ponto a ponto. Nossa, deu vontade de matar, mas você não matou. Pronto, você já está evoluindo. É um passo que já é sinal que a tua consciência já passou de tudo isso. Você vê essa guerra de política, por exemplo, tem muita gente que entra na guerra. Talvez até alguns de nós já tivemos vontade de responder algum post, ou já respondemos no passado, ou ainda responde. Não estou aqui para julgar comportamento. Mas a partir do momento que você cria consciência, a hora que você vê, você fala, pera, não é dessa forma que eu tenho que agir. Emana amor, emana consciência e fala, aquilo é dela, deixa isso com ela, eu não vou entrar nesse jogo. E quando você começa a deixar, não entrar no jogo, não significa que você está concordando com aquela opinião, mas você começa a ter uma reação muito mais amorosa, muito mais... Você passa daquele patamar de entrar nos conflitos da dualidade. E você não se abala por aquela notícia, por aquela informação. É como se você... Porque assim, se você pensar naquela notícia, ou entrar, responder, você já está baixando a sua frequência, porque você entra na frequência da pessoa que escreveu. Exatamente. Você está entrando na sintonia do conflito. Exatamente. Aí você fica com raiva, aí você... Entrou na frequência do outro, você vai sentir o que o outro sente, Sim. fazer o que o outro faz. E se você responder, o que vai acontecer? Outras pessoas vão responder em cima da tua resposta e aquilo vai se retroalimentando. Quando você corta, é o que Cristo fala quando fala de quando baterem na tua cara, não devolva na mesma moeda, né? É o dente por dente, olho por olho, né? Que é o que vai ocasionando as brigas, né? Quando você não reage, não é que você concordou, mas você fala, não vou entrar nisso, deixa ele com o que é dele e eu vou ficar com o que é meu, vou ficar na minha paz, deseja melhor para ele, que ele se cure disso, entende que ali tem uma alma que está doente e acabou, você entrega para o processo e você não deixa as suas frequências baixarem. Você não entra no exercício, né? Oi? É um exercício de Hércules. Sim. Mas como... Os trabalhos de Hércules falam sobre isso. Ah, é? Os trabalhos de Hércules. Dá uns exemplos pra gente, para clarear bastante. Por exemplo, o primeiro trabalho, não é? Que é o domínio dos cavalos selvagens, né? Éguas selvagens, são os pensamentos. Muito bom. Foi o primeiro trabalho de Hércules, né? Dominar as éguas selvagens, os cavalos selvagens. É o domínio dos pensamentos. Muito bom. Perfeito exemplo. Andréia, algum comentário, Andréia? Não, Cristiano. Estou observando hoje. Tá. Betinha? Oi. Algum comentário? Tranquilo? Cristian, tá tranquilo aqui. Eu tinha só destacado ali logo do comecinho que falava, né, que os homens e as mulheres podem viver em duas dimensões de existência em seu mundo, seja exclusivamente pelo nível dos impulsos do ego ou viver mental e emocionalmente em equilíbrio da consciência divina, enquanto seus corpos seguem vivendo no plano terreno. É bem isso tudo que você falou, né? A gente, apesar de estar na Terra, né, em meio a todo esse caos, a gente pode viver em paz. Sim. Com a consciência divina, né?
e não se deixar contaminar por tudo de ruim. Sim. E para a gente não se contaminar, a gente tem que estar realmente nesse pensamento, tipo, porque tem gente que tem sempre esse pensamento de nunca levar desaforo para casa, né? Então ele quer sempre dar a última palavra. E às vezes é melhor a gente não dar a última palavra, né? Sim. Deixa a pessoa falar sozinha. Porque aí a gente vai cortar esse vai e volta, né? Na carta 8 ou na 9, agora não lembro, Cristo ensina até, na carta 9, ele ensina como a gente deve lidar com discussões. Uhum. E aí, quando lidando com alguém assim que entra em conflito, né? Ele até dá a maneira que a gente deve agir na história do conflito, né? Então, e se perceber que não tem como argumentar nada, é o que ele fala. Sorria e entrega, porque você não vai conseguir mudar a concepção da pessoa. Sim. Então, e se a gente for pensar o que está acontecendo no mundo, né, de guerras, de vários conflitos, né, que estão acontecendo aí, né, essas coisas políticas, tudo que está em nossa volta, é onde a gente percebe exatamente aquela que foi a frase que eu mandei para vocês, né? Aquelas pessoas que pela oração, meditação, autodisciplina e determinação conseguem purificar a sua consciência egóica e elevá-la, definindo e abrigando mais e mais pensamentos amorosos e sinceros para com os outros e para com o mundo em geral, gradualmente ascendem em consciência até as frequências vibratórias do reino da consciência divina, o reino dos céus, onde vivem confortavelmente à vontade e em harmonia com as leis universais da existência. Tais pessoas descobrem que não importa quais sejam os problemas e confusões no mundo ao seu redor, elas são alimentadas, curadas, protegidas, cuidadas e mantidas em uma perfeita paz de espírito, com a condição de que permaneçam nas frequências vibratórias espirituais. Então, e Cristo fala muito desde o começo, não importa o que aconteça no mundo ao seu redor, se você se mantiver nas frequências vibratórias elevadas, nas frequências do reino do céu, você vai... É como se tudo está acontecendo ao seu redor, mas o teu mundo continua intacto. E é dessa forma que a gente vai passar pelo famoso apocalipse que a gente está vivendo. Pode falar, Betinha, eu te cortei um pouquinho, mas pode... Não, é isso mesmo, Quando, de vez em quando, você usa esse termo mesmo, né, o apocalipse que a gente está vivendo. É o que a gente já está vivendo ou são situações que virão ainda pior? A gente está vivendo o que a Bíblia descreveu como apocalipse, né? Que na realidade, mas que não é o fim do mundo, na realidade é uma mudança, né? É a revelação. Então para acontecer muitas coisas, algumas coisas que tendem a colocar as pessoas num pânico, tem coisas para vir, nós estamos na parte final, né? Tem 3 coisas que podem acontecer, 2 delas, na minha opinião, estão em iminência de acontecer, e a terceira é uma profecia, mas não sabemos se vai acontecer. Vamos mudar de sala para não perder a frase? Você pode falar dessas... Vou falar. Eu ia falar, mas vai levar mais de 1 minuto, aí vai cair a sala, então vamos mudar de sala. Então, até já. Bom, vamos lá. As 3 coisas, a primeira delas é a revelação alienígena. Todo mundo quem acompanha esses assuntos, se você acompanhar vídeos no YouTube de espiritualidade e tudo mais, estão falando. Tudo bem que ninguém tem a clareza de tudo, mas eles existem e já estão entre nós. Mas para a maioria da humanidade, isso nem estão percebendo de tudo isso. E a aparição deles, por que é tão conflitante? Porque ela quebra várias crenças enraizadas na humanidade. A crença de que o homem é a imagem semelhante de Deus, e não que Deus está dentro de cada um. Porque Deus está dentro de cada um, inclusive dos alienígenas. Então tudo é uma alma, em diversos formatos. Como o animal, como a planta, como
como um mineral e como os alienígenas, seja eles em que formato eles vêm. Tá? Então, você quebra a crença da igreja, você quebra... eles vêm com o intuito de ajudar a humanidade. Então, pelo menos é o que a maioria fala. E eles vão trazer uma tecnologia que vai acabar com a indústria da doença, porque eles vêm para ajudar na nossa elevação, e eles vêm para acabar com o modelo econômico. Então, e fora o pânico, que muita gente vai tirar o dinheiro do banco, achando que o mundo vai acabar. Tá? Então, isso já é uma quebra econômica, uma quebra... Você descobre que todo o sistema que existe é um sistema feito para escravizar a humanidade, o sistema de educação, o sistema de alimentação, a indústria farmacêutica. Então, você quebra as estruturas. Tá? Então, isso causa um caos. Então, se você entra no caos, você tem que estar com a cabeça tranquila, porque a gente vai fazer parte desse caos. A questão é como a gente vai encarar tudo isso. O Christian, mas isso, desculpa te cortar, mas isso seria daqui a alguns anos ou isso está previsto para esse ano? Para mim isso é iminente. Todo mundo fala entre 2026 e 2027. Tá? Tem gente que relata de coisa para acontecer em junho e julho, mas ninguém sabe a verdade. Então, mas o importante é você ter a consciência do que pode acontecer. Vai lançar um filme agora, em junho, chamado Dia D, do Steven Spielberg, que fala sobre a aparição alienígena. E já não vai vir com aquelas formas de ET ou extraterrestre. Vai vir com canalizações. E quem acompanha, por exemplo, Mônica de Medeiros, da Casa do Consolador, no YouTube, ela recebe uma extraterrestre. Então, eles já canalizam de diversas formas. Então, eles já canalizam... Tem várias entidades de centros espíritas e de Umbanda que antes falavam em entidades que estão descobrindo que muitas das entidades que conversam com eles e dão informações não são seres mortos humanos, são seres de outro planeta, são seres de outra dimensão. São seres, estão falando já em termos, não é nem extraterrestre, é extrafísico, porque alguns vivem entre nós. Se for pegar o livro de Telos, são seres extrafísicos, né, que viveram aqui na humanidade, mas que se comunicam com muitas pessoas. Livros que são canalizações, tudo mais, né? Se for pegar a consciência de Cristo que entrou no canal dessas cartas, é um ser extrafísico. Sim. Entendeu? Então, para quem está ciente de tudo isso, isso já é uma realidade. A questão é como você vai encarar tudo isso no momento que acontecer, tende a virar um caos. Né? A segunda, tá vindo, isso a ciência já está falando e já está meio que comprovado, vocês já devem ter ouvido falar, que está vindo um negócio chamado Super El Niño. E isso vai provocar uma mudança climática, fatores extremos de climático no planeta todo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer no mundo todo, tá? Mas o que vai acontecer no Brasil? A tendência é que tenham enchentes terríveis no sul de novo. E o que enchentes terríveis no sul provoca? Fora o pânico para quem está vivendo aquilo, pode provocar escassez de alimento, subir os preços das coisas, tudo mais. Seca terríveis no Nordeste. Dizem que o livro Vidas Secas, escrito por Graciliano Ramos, né? Graciliano Ramos mesmo, né? Ele foi escrito após uma seca que teve na década, no século, não é nem o passado, foi em 1800 e alguma coisa, foi quando teve também um Super El Niño, um efeito do El Niño, só que hoje a Terra está muito mais devastada, tem menos vegetação, então os efeitos serão ainda piores. Então o que aconteceu lá no Nordeste e no Norte tende a acontecer com mais gravidade ainda. E situações de temperaturas extremas no Centro-Oeste. Aqui nós no Sudeste, pelo jeito, não vamos ter vai ter elevações de temperatura, mas nós vamos sentir o efeito cascata, que é de preço de alimentos, dessas coisas todas. É a previsão que faz. E isso provoca um superaquecimento da temperatura do mar. Isso pode acontecer derretimento de geleiras, elevação do nível do mar. Então cidades litorâneas correm risco de serem inundadas.
Então tende a acontecer muitas coisas, e isso, se você olhar, não são sites de espiritualidade que falam, é um fato da ciência. Isso é previsto para acontecer a partir de setembro. Isso Oi? Está acontecendo. Já está acontecendo. Você vê que a quantidade de ressaca no mar já está bem, já quebrando orla, está feio o negócio. Sim. E Ilha Comprida, na ilha mesmo, tem uma parte da ilha que já inundou já. Destruiu casa, o mar já invadiu. Então está invadindo, algumas áreas estão sendo invadidas, sim, vai mudar bastante. E aquilo que não vem como tsunami é elevação natural do nível da água, entendeu? Então isso pode dar uma mudança geográfica no planeta. Então isso fala muito, então, e isso tende a ver com que aí eu vou estar falando, já concluo. Bom, e o terceiro é o que muitos falam dos 3 dias de escuridão. Mas os 3 dias de escuridão tem gente que fala como, na realidade é um apagão tecnológico, não é que o dia vai virar noite, não tem nada a ver com isso. O sol vai continuar nascendo, a lua vai continuar aparecendo, dia e noite normal. Mas o que estão falando é que pode vir, tem gente, aí são teorias, né? Tem uma teoria, tem uma moça que chama Luíse Castanheda, quem quiser acompanhar esse assunto, ela fala sobre uma versão que é a luz provocando isso para uma limpeza da crosta terrestre, limpeza dos seres humanos, eu falo, tá? Agora, tem gente que fala que pode ser até provocada pelo governo oculto. E é um apagão tecnológico com o intuito de escravizar a humanidade, mas que tende a dar um efeito contrário. Então ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Mas também é um ponto, e a própria ciência explica isso, porque os raios solares estão vindo cada vez mais forte, e isso pode ocasionar um apagão tecnológico, como já aconteceu em Portugal, na Espanha, por pouco tempo, mas isso aconteceria por 3 dias, inclusive de eletricidade, né? Aí é a teoria que eu estou falando aqui. E voltaria a luz, mas a internet, os celulares iam ficar mais tempo fora do ar. Imagine o caos que isso não vai acontecer para as pessoas que estão viciadas em tecnologia, né? Então tudo isso, mas isso tem a ver com o quê? Com a Terra passando pelo seu processo de ascensão. Para o novo surgir, o velho tem que acabar. E não existe mudança sem caos. Um exemplo que dão muito se você for fazer uma reforma na tua casa, você sabe que a casa vai ficar linda e maravilhosa, mas tem o período da reforma. Você vai ter que derrubar a casa velha, ou tirar o velho, passar por um momento de turbulência para que o novo possa surgir. Se você tem consciência disso e visualiza a tua casa nova, você passa por aquilo de forma tranquila. Agora, se você entra no meio do caos, você vai ficar num caos só. Então, esse é o real momento de separação do joio e do trigo, que dizem que já está separado, mas que vai ter que passar por esse momento de total. Então, e dizem que é o ápice da transição planetária, é o ápice do apocalipse, é o ápice desse momento que a gente está vivendo, né? Não importa o nome que você use, né? Mas o apocalipse, a revelação de tudo, todas as verdades vêm à tona para que o novo pode surgir. E a nova consciência humana surge daí. Tá pausado, é mudo isso. A gente estava comentando sobre isso no nosso grupinho de estudo de quarta, né? Que, nossa, há uns tempos atrás, não muito tempo, não consigo lembrar assim, né? Há pouco tempo, na verdade, eu não conseguia acreditar que pudesse ter alienígena, né? Para mim isso era tudo ficção, né? Assim, não me passava assim pela cabeça que isso fosse verdade, né? Mesmo daquelas aparições lá do ET de Varginha, para mim isso era tudo balela.
E agora, quando a gente começa a conversar sobre isso, nossa, parece que para mim é tão natural, é totalmente diferente, assim, sabe? Não tem mais, assim, dúvidas, né, de que existem esses outros seres, né? E eu fico, assim, mais tranquila, né? Porque se de fato todas essas verdades vão começar a surgir, as pessoas precisam realmente estar com uma cabeça mais aberta para tudo isso, né? Sim. Por isso que Porque muita gente... eu não sei se foi no ano 2000, né, que parece que quando chegou a virar o ano 2000, O bug teve do gente milênio. que enlouqueceu. Sim. Era o bug Né? do milênio. E no fim não aconteceu nada. Sim, sim. Né, eu conheço, assim, pessoas que tiveram familiares que ficou tão desesperado que o mundo ia acabar e que entrou num processo de loucura mesmo, sabe? Biológica mesmo, assim, de ficar internado, de ficar com medicação, sabe? A pessoa se perdeu mesmo, né? Então, eu acho, assim, que é muito importante a gente estar falando sobre isso hoje, assim, né? Porque, às vezes, que nem eu mesma, eu não tenho muito hábito de ficar, não tenho ainda muito tempo, né, para ficar acompanhando esses sites, né, outras fontes, né? Então, aqui a gente sabe que a gente está num grupo que a gente pode confiar nas informações, né? Então, isso deixa a gente mais tranquila também, né? Tem essa parte dos fenômenos, chama Carol Capel, ela é uma influenciadora, ela fala de vários assuntos, ela fala de teorias da conspiração, mas tem um que ela fala sobre essa coisa dos fenômenos climáticos, que é sensacional, que ela deu uma explicação do que vai acontecer com fotos do mar, foto de satélite, tudo assim, para falar da embasamento no que ela estava falando. Mas você ouve isso falando de cientista falando, não é coisa só... Sim, principalmente sim. Esse daí, dos seres extrafísicos, quase ninguém fala. Mas esse do Super El Niño já é bem comentado. Christian, tem uma passagem na minha vida que meu pai, ele era muito ligado nesse tipo de coisa. Ele dizia que viu várias naves. Isso já há anos atrás. Meu pai já faleceu há 30 anos atrás, já, né? E ele falava, e ele viu, e aí a minha mãe, imagina, isso não existe, né? Que a minha mãe tinha outro pensamento. Então, que você nunca viu. O dia que você vê, você vai ver só. Mas ele jurava que viu acho que umas 3 vezes a nave extraterrestre. E contava pra gente como era, como ele via. Era assim fantástico. E a criança, nós éramos tudo criança, meus irmãos, a gente achava isso uma história divina, né? Mas é isso mesmo, só vê quem acredita. E pior que isso, só vê quem acredita, porque você se alinha com as frequências deles. Uhum. Eles aparecem para quem quer, né? É o que dizem. Também, né? Eles se fazem aparecer, né? Bom, vamos continuar a leitura e depois a gente continua? Então vamos lá. É um trecho curtinho agora que a gente vai estar lendo, mas é a conclusão dessa parte que a gente está fazendo, mas o assunto não termina, porque quando a gente vai terminar, ele vai explicar algo muito profundo que aí vai ficar para a semana que vem. Ô, Christian, onde que nós paramos mesmo? Porque eu subi o texto. No PDF, Betinha, é na página 162. Tá. Ali, porém, é o segundo parágrafo. Porém... eu marquei aqui onde... Achei já. Achou? Eu sempre tenho marcado agora. Então vamos Achei. lá. Porém, tenho que dizer que quando você toma a decisão de viver a sua vida em um nível espiritual mais elevado, não chegou necessariamente ao fim dos seus problemas.
Como você é ignorante do que é verdadeiro e falso na espiritualidade superior, talvez seja atraído para diferentes cultos que o conduzirão a outro extenso deserto. Eu, o Cristo, venho por meio do canal destas cartas para mostrar a você como escolher as metas mais elevadas em sua existência humana e seu verdadeiro destino final em sua viagem no trem terreno. Em sua busca espiritual, você é como uma pessoa a quem se apresentam muitos folhetos coloridos de viagens, onde se descrevem todos os prazeres e luxos de diversos lugares turísticos exóticos nos quais você poderá relaxar e renovar as suas forças. Um determinado mestre espiritual exibe o encanto de uma viagem que o levará a uma meta específica, a solução de algum problema mental e emocional, enquanto outro mestre oferece outra meta e outro caminho a seguir. Cada um desses mestres espirituais está oferecendo o alívio de algum tipo de dor ou sofrimento humano que eles mesmos tenham experimentado e superado no passado. Cada um deles encontrou alívio de sua própria e única maneira. Sem dúvida, todos têm uma mensagem valiosa de um tipo ou outro para partilhar com a pessoa que está desorientada pelos problemas da vida e que não sabe onde buscar ajuda e conforto em sua difícil existência. Porém, eu venho a você desde a mais elevada e vantajosa posição da existência universal espiritual, através do canal de uma mente cuidadosamente purificada e impregnada com vida espiritual e dedicada a este trabalho, para levar esta mensagem a quem esteja preparado para recebê-la. Venho para mostrar quem você realmente é nos recantos mais profundos de sua individualidade e quem e o que você pode se tornar. E igualmente importante, venho ensinar os meios pelos quais a transição da consciência humana para os mais elevados reinos da consciência espiritual pode ser realizada. Quando estava na Terra eu dizia, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Assim eu era e sou. Nestas cartas estou dando a você a verdade, estou mostrando o caminho para alcançar a vida abundante. Precisar de outro agente como uma muleta espiritual enfraquece a alma. Portanto, mesmo depender de mim deve ser reconhecido como uma medida temporária. Por essa razão, faço todos os esforços possíveis através do meu canal para que você seja capaz de perceber que o seu verdadeiro sustentáculo, pilar, fonte de vida e ser provém diretamente de toda a poderosa dimensão da consciência universal em equilíbrio. Venho a você que está lendo esta carta para ajudá-lo a encontrar a vida mais abundante e o que chamei de reino dos céus quando estava na Terra. O que significava essa afirmação em termos humanos? O que eu queria dizer quando falava em vida mais abundante? É mais fácil para mim descrever o significado para vocês nesse ano de 2001 do que explicá-lo às pessoas que viviam no ano 1 dessa era. Porém, sei que para muitas pessoas cujas percepções espirituais interiores ainda não foram abertas, parecerá incrível o que vou dizer. Assim, para ajudar você a compreender, devo lembrá-lo e pedir que perceba totalmente que você não é um corpo que possui consciência. Você é a consciência divina individualizada em seres de consciência separados e manifestados visivelmente na Terra por meio de partículas elétricas extraídas e unidas em elementos, para dar a sua forma viva visível de acordo com um padrão físico fundamental. Para compreender a verdade da existência e as origens do seu ser físico, você deve se esforçar diariamente para desfazer-se das percepções terrenas limitadas, segundo as quais o corpo recebe sua existência e é concebido e desenvolvido inteira e unicamente segundo as inalteráveis leis físico-científicas. Em lugar de suas velhas crenças humanas limitadas, você deve esforçar-se diariamente para desenvolver uma compreensão clara e intensa de que a sua realidade pessoal, sua alma, procede diretamente da realidade total, a fonte do ser. Seu corpo físico extrai vida da realidade total no momento da concepção, porém também é influenciado pelo conjunto inicial de frequências vibratórias de consciência nas quais seu corpo foi concebido. Com o passar dos anos, ele é mais e mais restrito e encapsulado devido aos impulsos magnéticos emocionais de ligação e rejeição que controlam a consciência humana. E a leitura hoje, a gente vai encerrar aqui. Vai ficar duas respostas pendentes. O que eu queria dizer quando eu falava em vida mais abundante, ele vai discorrer todo o raciocínio para falar o que é. Mas a gente pode responder o que é, mas ele vai discorrer todo o raciocínio na semana que vem. E a segunda coisa que vai ficar no ar é a explicação
de como o nosso corpo físico extrai, quer dizer, que o nosso corpo físico extrai vida da realidade total no momento da concepção, ele já falou. Mas como a gente é influenciado pelo conjunto inicial de frequências vibratórias de consciência nas quais o corpo é concebido, também vai ser discorrido profundamente na semana que vem, mas a gente já vai dar uma pincelada aqui. E quem quiser falar um pouquinho sobre isso, fica à vontade também. Mas vamos lá. Pode ficar à vontade para falar, que as vibrações aqui ficaram intensas, intensas, intensas. Aquela parte do texto que você colocou para a gente refletir, eu achei magnífica. Nossa, vai ser lindo. Eu falei, gente, nós não somos... A gente reflete... reflete o que a gente... a frequência de luz nossa. Sim. Eu falo, nossa, eu falei... É que é difícil de entender, né? Porque assim, nossa, que coisa mais linda, é muito lindo, né? Essa refletir parte... de coisa, é muito lindo. Pode falar, André. Não, que é muito forte essa parte. Sim. Inclusive comentamos hoje de manhã, eu e a Moema, sobre isso. Sim. Que, nossa, que forte, que é bem assim, não dá pra ver, mas eu não sei, é incrível, não sei como colocar isso. Quando Cristo fala assim, veio para mostrar quem você realmente é nos recantos mais profundos de sua individualidade e quem e o que você pode se tornar. Isso é exatamente quem a gente é. A gente é a consciência divina individualizada em seres de consciência, separados e manifestados visivelmente na Terra por meio de partículas elétricas extraídas e unidas em elementos para dar a sua forma viva visível de acordo com o padrão físico fundamental. Ou seja, você é Deus, você é o Criador, você é uma partícula dele manifestada aqui num corpo para você experienciar. Então é exatamente isso, é o que a gente é. E essa frase realmente ela é profunda, tanto que ela está em negrito, que é para a gente gravar mesmo. Queria comentar mais um pouquinho da frase, Moema? Ou Andréia, que começaram a falar? De manhã acho que a gente estava mais inspirada, não sei, e veio assim, nítido, para explicar do que é agora. Porque agora tem muita informação, de manhã foi só aquele trechinho. Sim. Mas é muito. Ele é muito forte. Eu não sou o meu corpo, né? Eu sou a consciência minha, a frequência minha de luz refletida. Sim. Nossa, muito lindo. É isso mesmo. É isso mesmo. Você é a sua alma, e a sua alma é totalmente conectada com o Criador. Devia estar aqui mostrando tudo isso. Isso é a vida abundante. Resumindo aqui, a vida abundante, o que eu queria dizer quando falava em vida mais abundante, ele vai responder isso no final de toda essa conclusão. Mas a vida, o que ele quis dizer quando falava em vida mais abundante, é exatamente você viver a sua divindade aqui no planeta. É a morte do ego. Você livre, totalmente livre de crenças, livre de qualquer tipo de crença que você tem dentro de você, manifestando exatamente a divindade aqui. É o conceito que eles falam de morte do ego. E quando fala morte do ego, não é que você não vai sentir mais nada, mas você não vai se identificar com esses sentimentos. O ego vai... É igual um cachorro. O cachorro ele vive... O cachorro ele tem o ego dele para ele se defender, para ele se alimentar, para ele se proteger, para ele brincar. Mas ele não tem o ego dele para racionalizar e criar a partir do ego. Ele cria com a divindade dele. Pode falar, Betinha. Eu fui prestar atenção agora e perdi a pergunta. Desculpa. Ô Christian,
não sei se seria isso que eu ia perguntar, mas então quando a gente entra nesse processo de morte do ego, isso não necessariamente a gente está nessa, vamos dizer assim, numa ascensão plena a nível de não mais reencarnar, né? A gente pode começar esse processo da morte do ego e ainda continuar encarnado e encarnar mais vezes. Cristo, ele viveu a morte do ego dele quando ele foi no deserto. Uhum. Então, quando você se livra dos impulsos do ego, você ascende em consciência. Você continua vivo, mas só que você passou por uma outra dimensão de existência. Você não vai mais encarnar com um corpo de terceira dimensão. Isso é fato. Você vai se tornar um ser de uma outra dimensão. Porque você já está livre das armadilhas do ego. Você já não entra mais em conflito. Você já não tem mais saúde. Quando você no livro de Telos fala isso, né? O que é isso? É você reconhece que teu corpo é uma divindade. Teu corpo, quando eu falo teu espírito, você é uma divindade. E quando você reflete tua divindade, você não fica mais doente. Então o teu corpo não morre. Você não morre mais. Então, mas não é esse corpo físico que a gente tem. Tem teorias, como no próprio livro de Telos, que falam que nós estamos passando por um momento de transição, inclusive de corpo. E algumas pessoas vão ascender em corpo, mas esse corpo que a gente tem hoje, ele vai sutilizar. Nós temos 12 filamentos de DNA. 2 estão ativos e 10 a ciência fala que é lixo. Na realidade não tem nada de lixo, ela não consegue definir. Esses filamentos que existem é o filamento que nos dá a capacidade de telepatia, uma das características. Então, quando todos esses filamentos estiverem ativos, mudou completamente a nossa estrutura física. E algumas teorias dizem que isso está acontecendo agora. Que nós que estamos passando por esse processo, quando eu falo nós, humanidade, que passar por esse processo, vai desenvolver o dom da telepatia. Tá? Então, isso é o processo que vai fazer com que a gente viva em corpos de quinta dimensão, que são corpos mais sutis. Tem teorias que falam que a gente vai desencarnar e vai voltar num corpo de quinta dimensão. Então, o que vai acontecer, a realidade ninguém sabe. Isso tudo é teoria. Tá? Mas que agora, o processo da morte do ego, alguns chamam, é o processo, a travessia do deserto pessoal, ascensão de consciência, elevação para a quinta dimensão. No fim, é tudo a mesma coisa. Então, você vai reencarnar, mas você vai reencarnar com uma consciência elevada se você passar pelo processo de morte do ego, digamos assim. Mas e é um processo natural. Ele vai descrever o que é esse processo na carta 7 um pouco, e na carta 8 mais profundamente o que significa isso. Tá? Então é você viver realmente você viver num corpo terreno, mas num estado de consciência totalmente diferente. Você desenvolver o verdadeiro amor incondicional, tudo mais. Então e esses acontecimentos que estão acontecendo no planeta, que podem acontecer agora, tanto do El Niño, como dos extraterrestres, como da escuridão, vem a fazer, porque se você não desapegar, você morre. Se você não desapegar da matéria, você fica louco. Sim. Se você não se desapegar de pessoas, você fica louco. Porque você vai ter que entender que cada um vai estar atravessando aquilo que precisa atravessar com o nível de consciência que tem. Eu já pensei nessa questão, sabe? Porque assim, a gente que é mãe, né, que tem filhos, a gente tem preocupação com eles, né? Porque é lógico, cada pessoa está no nível de consciência, está num nível de desenvolvimento, de busca, né? E eu sinto que, assim, eu falo no meu caso, dos meus filhos,
eu sinto assim que o Rafael, talvez assim, na minha percepção, ele ainda esteja um pouco mais distante dessa consciência de tudo isso, né? E aí eu ficava assim pensando, se ele não acordar, se ele não começar a buscar, corre o risco da gente se desencontrar, né? E então isso em alguns momentos me assustou muito. Hoje não mais, né? Porque é uma coisa que sai do meu controle, que não está no meu controle. Então não adianta eu sofrer por isso, né? Então hoje eu vejo assim, até a maternidade de uma forma muito diferente, sabe? Às vezes as pessoas podem até nem entender muito, né? Mas eu tenho muito amor por eles, muito cuidado, mas eu não tenho apego. Assim, sabe? Que tem gente que é muito desesperado por tudo, né? Sim. Enfim. E hoje eu tenho essa compreensão, né? Eu rezo muito assim, eu do fundo do coração eu desejo que ele encontre, que ele desperte para essa busca, né? Mas que não está na minha mão. Sim. Não, e não vai adiantar eu ficar nesse sofrimento, né? E assim, é importante entender que é isso, e não basta ter conhecimento, você tem que estar praticando. E tem muitas Sim. pessoas que não conhecem nada desses assuntos de espiritualidade, de nada, que se percebe que são pessoas bondosas, que talvez quando aconteça isso, alguns desses casos aí, elas vão entrar num estado de choque num primeiro momento, mas vai servir para elas se desapegarem da matéria, se desapegarem de algumas coisas e elevarem sua consciência também. Então, agora, para outras, se você pode ser a pessoa mais bondosa do mundo, mas se você deixar suas frequências caírem com tudo isso, você vai ficar agarrada na frequência da matéria, na frequência disso. Aí você não consegue ascender em consciência. Então, por isso que é importante não só conhecer, mas praticar. Sim. Quem conhece, talvez os assuntos, talvez tenha mais, vai ter digamos assim, você vai saber o que está acontecendo, mas como você vai Sim. lidar com tudo isso e como você vai manter suas frequências é o que vai determinar se realmente você vai conseguir se desapegar de tudo isso ou não. E acho que cada vez mais, né, Christian, a gente tem que ter essa consciência da gente estar realmente praticando a meditação, né? Da gente buscar essa conexão, porque é isso que realmente nos dá tranquilidade, nos dá nos deixa assim, né, com essa frequência mais estabilizada, né? Sim. Cada vez mais eu começo a olhar dessa forma. E aqui tem um ponto, lembra que a gente comentou também na semana passada sobre as muletas, né, espirituais e tal, você viu que aquela frase que eu sempre falo para vocês, foi aqui que a gente leu, né, das muletas, quando Cristo fala: precisar de outro agente como uma muleta espiritual enfraquece a alma. Portanto, mesmo depender de mim deve ser reconhecido como uma medida temporária. Por essa razão, faço todos os esforços possíveis através do meu canal para que você seja capaz de perceber que o seu verdadeiro sustentáculo, pilar, fonte de vida e ser, provém diretamente de toda a poderosa dimensão da consciência universal em equilíbrio. Então, quando você reconhece quem você é de verdade, que você é Deus, você não precisa de mais, você não precisa de nada. Você não precisa de uma pessoa para te orientar, você não precisa nem de mestre para te orientar, porque na realidade você se reconhece como o seu mestre. Por isso que um dos pontos que Cristo descreve também esse caminho de ascensão de consciência é o caminho da automaestria, é você se tornar mestre de si mesmo. Por isso que muita gente fala, a verdade está dentro de você. Porque no fundo você já sabe, você tem a conexão com o Criador. Então a verdade está dentro de você. Então, e quando você tem isso firme,
você está pronto para ouvir qualquer coisa que fala na internet. Por quê? Porque quando você tem firmeza no que você é e nos pilares das leis da existência, das verdades da existência, você tem ciência de tudo isso, você pode buscar qualquer informação, porque você começa a diferenciar o que é verdadeiro e o que é falso. Porque tem muito falso profeta falando um monte de besteira por aí, tem muita gente fazendo vídeo por IA por aí. Eu já peguei vídeo que me mandaram, não, aquele vídeo é sensacional, assiste. Eu fui assistir, eu falo, isso é IA. Uhum. E tem vezes que você não pode falar isso para a pessoa, que a pessoa, uma vez eu comentei isso, a pessoa imagina. Eu falei, então tá, então não é. Mas você percebia que era, porque começa a dar coisas que a espiritualidade não fala. Né? Quando começa a dar muita data, muitas essas coisas, esquece isso. Tá? Ninguém tem data, ninguém sabe nada, ninguém tem precisão nenhuma de tudo isso. E tem pessoas quando elas falam, e lembrar sempre dos 2 preceitos fundamentais. Tudo aquilo que te traz para a crença ou dogma não é da luz, e tudo aquilo que tira o seu poder não é da luz. Então, sim, quando vem uma mensagem que te bota muito medo, olha bem aquela mensagem, que provavelmente aquilo não é da luz. Então, as pessoas que falam, eu procuro ouvir pessoas quando elas falam de 3 dias de escuridão, de ET, de seres extrafísicos, ou nesse caso das catástrofes, quando falam com serenidade. Isso não pode te trazer, é importante ter o conhecimento, mas não entrar nas vibrações negativas. Uhum. É igual aos prazeres terrenos, não tem importância nenhuma você assistir uma partida de futebol, desde que você não entre no conflito da briga de torcida, desde que você não entre nessas energias terríveis. É só uma partida de futebol, divirta-se com ela, dê risada, sem desejar o mal para ninguém, tá tudo certo. Ô Christian, uma coisa que me fez pensar um pouco assim sobre tudo isso, assim, quando eu vou para as minhas orações, ou que seja uma meditação, né? Eu não sei como que isso é para vocês aqui, para nós aqui, né? Para você talvez já seja bem diferente, assim, porque eu acho que você já está assim numa caminhada assim um pouco a mais assim do que a gente, assim, não querendo assim. Eu não vejo você superior a nós, mas, de uma certa forma, eu acho que você já tem um grau de entendimento que talvez a gente ainda esteja construindo, né? E aí, quando eu me percebo ainda assim, sabe? Por mais que eu tenha consciência de que eu sou partícula divina, de que eu sou uma energia, que nem o que nós estudamos hoje, né? Me trouxe assim, uma consciência maior ainda de que, de fato, nós somos uma energia, nós somos partículas divinas e estamos num corpo, porque para a gente poder experienciar aqui na Terra, a gente depende desse corpo, né? Mas, na verdade, nós somos uma energia, nós somos uma partícula de vida divina, né? Mas quando eu vou fazer ainda as minhas orações, as minhas meditações, é como se eu fosse a Beth aqui e tentando uma conexão com o divino, como se eu tivesse sempre na posição de estar pedindo, de estar numa condição muito pequena diante dele, entendeu? Mas isso é uma crença, porque foi como a gente foi criado, de que Deus é enorme e a gente é pequenininho. Sim. Que a gente pede ajuda porque quer que alguém resolva os nossos problemas, digamos assim. Então isso faz parte, são crenças a serem quebradas. E assim, de que forma você acha que a gente consegue de fato quebrar essa crença específica? É pedindo, Beth, é purificação, é você reconhecendo quem você é e pedindo purificação da consciência para que te reconheça quem você é, para que tire esses pensamentos de não, às vezes até o não merecimento, às vezes muito isso aí é não merecimento. Então é colocar isso de pedir para te coloque a qualidade do merecimento, te coloque a qualidade de reconhecer quem você é. Então isso são
detalhes da purificação que você começa a fazer cada vez mais. Eu vi um cara falando assim, ele falou, hoje eu não agradeço mais a Deus pelas coisas que acontecem na minha vida. Na verdade, eu sou Deus. Nossa, e é difícil a gente ouvir isso. Isso, e eu sou responsável pelo bom e pelo ruim. É autorresponsabilidade. Então eu não tenho que agradecer, porque eu estou criando, sou eu o responsável. Eu não estou falando que eu atingi esse nível de maturidade, não. Mas eu ouvi um cara falando e fez assim, total sentido. Assim, entender logicamente, de forma lógica, eu consigo entender, mas eu ainda não consigo sentir isso, né? É como se a gente sentisse isso, a gente estivesse sendo assim, pecando. Arrogante, né? Pecador, são as crenças. Assim, eu não me sinto pecadora, né? Porque eu acho que já faz muito tempo que eu me desliguei da igreja, até do centro espírita, né? Mas eu sinto isso, assim, arrogância. Não sei se é medo de julgamento das pessoas, né? Sim. Porque isso é uma coisa que eu não, vou dizer, eu não poderia confessar ou conversar com ninguém que não fosse aqui do nosso grupo. Não, você falar para alguém, eu sou Deus, Nossa Senhora, vou falar, você tá louca. Você tá louca, exatamente. E às vezes a gente fala... Arrogante. Arrogante, exato, porque você está querendo, como agora você está dizendo que... Você fala heresia. Isso. Heresia. Exato. Mas Oi? Eu sou a imagem e semelhança de Deus, né? Isso. Sim, mas sabe, Moema, quando eu penso assim, quando a gente fala eu sou a imagem e a semelhança de Deus, eu sinto isso uma frase assim muito romantizada, né? Não é uma coisa muito explícita. Quando a gente fala assim, é uma coisa mais suave. Agora, se a gente falar para alguém, eu sou Deus, nossa, isso é outra coisa. E quando fala sua imagem e semelhança de Deus, a gente associa, pelo menos eu associava, né? Não sei se é o caso, se vocês já pensaram, eu associava ao corpo. Sim. Eu não associava ao interno. Eu sou imagem e semelhança. Tipo, Deus é igual a gente, só que grandão, é diferente, né? Eu pensava dessa forma. Hoje eu entendo imagem e semelhança é a alma, e a imagem e semelhança de alma, de característica, é o interno. Aí é ser ele, entendeu? Tipo, entender isso, porque o cachorro também, ele é a imagem e semelhança de Deus, o gatinho também, a planta também, tudo é imagem, porque Deus é tudo. Tem uma passagem do Conversando com Deus, você está escutando, amor? Conversando com Deus. Quando de falar imagem e semelhança de Deus do que falar eu sou Deus. Porque eu falo eu sou Deus é uma coisa assim, meio chocante. Sim. E aí você falar eu sou a imagem e semelhança de Deus é uma coisa mais leve, mais... Né? Sim. Tá na Bíblia, né? O que é semelhança de Deus? Pode falar. Pode falar, André, pode falar. Tem uma parte naquele primeiro livro, né, que é fantástico, que ele fala sobre sermos deuses, né, e que ninguém acredita, né, assim, se você chegar e falar, eu sou Deus, a pessoa vai falar, como assim? É o que o cara pergunta, né, como que eu posso chegar para alguém e falar, eu sou Deus? Não tem como eu falar isso. Né, que ninguém vai, as pessoas vão olhar para mim e vão falar, que isso, você pensa que você é o quê? Ou alguma coisa parecida, né? E aí ele fala que a gente deve, como se diz, perceber, é como se tivesse que internalizar isso daí, sentir isso. Não há necessidade de você falar que é, mas você sentir no seu interior que você é Deus. Não há necessidade de falar para o mundo. Claro. Você tem que sentir dentro de você mesmo, né? Para você poder, e através das suas atitudes, né?
mostrar que é Deus. Mas não precisa falar. Né? Isso que eu achei interessante. Ele fala bem isso. Eu estou assim, amando. Falei que eu vou acabar de ler, vou ter que ler de novo, né? Muito bom. É igual as cartas, vai acabar as cartas, vou ter que ler de novo. Sim. Aí volta para o grupo de estudos, continua o grupo de estudos. Internalizar isso em nós, né? Sim. Nossa, essa colocação sua, Andréia, foi assim, assim, para mim fez muito sentido, né? Em que sentido? De buscar esse caminho do sentir, porque eu acho que, na verdade, eu ainda estava na questão mental, né? Do pensar. Eu pensar que eu sou Deus. E, na verdade, a diferença é o X da questão. Você não tem que pensar que você é Deus, você tem que sentir que você é Deus. Nossa, foi uma contribuição muito boa, maravilhosa, viu? Gratidão. Muito bom mesmo. E assim, com relação às cartas, né? Eu acho que eu falei para vocês lá no começo, né? Que Cristo fala lá na carta 1 para a gente ler as cartas como se fosse uma criança e que era possível a gente acender as consciências, né? E assim, sempre que eu leio, vários momentos vocês podem reparar que Cristo ele fala: leiam e releiam as cartas, aqui eu estou deixando tudo o caminho, toda a verdade. Esse foi um dos motivos que fez eu ler e reler o livro várias vezes, porque eu falei, ele está falando que aqui está o caminho, eu acredito nisso, eu vou ler e reler isso aqui até internalizar tudo isso, né? Então foi um dos pontos que eu falo, para mim o estudo nunca acaba, porque cada vez que eu leio, eu acho que se a gente pegar a gravação desse trecho no grupo passado, a gente não aprofundou tanto como aprofundou dessa vez. Foi muito mais profundo dessa vez. Uhum. Uma dúvida, os livros que a gente lê, tipo Conversando com Deus e outros, eles nos distraem dessa pérola, né? Ou não? Não, porque Cristo mesmo fala, dos livros que te levam para a consciência crística. Se você pegar o livro Conversando com Deus e todo o conhecimento que é passado para ali, numa linguagem diferente, ele está falando aqui nas cartas também. Só que são exemplos que ele vai citando. Então, e aí quando você lê, por exemplo, você pega o livro de Telos, de uma civilização que vive na consciência crística, numa outra dimensão, você começa a visualizar o que vai ser o planeta Terra. Então, são livros que te ampliam a visão e vêm somar os conhecimentos. Então, o que ele fala é cuidado com o que você tem como mestre. Significa, às vezes você vai escutar uma pessoa que ele vai te dar algumas... Eu já escutei várias pessoas que me deram informações que me fizeram entender melhor algum trecho das cartas. Mas você percebia que estava tudo escrito aqui. Não é? Então, é bem isso. Então, e tem um cara que eu gosto muito, que é o Vital Froese, que ele fala: ninguém tem a verdade completa na espiritualidade. Ninguém tem. Cada um tem alguns pedaços da verdade. Então, quando você começa e aqui Cristo mostra toda a verdade. Então passaria a ficar com as cartas, não é? Sim, mas às vezes você tem outras leituras que podem te ajudar a ampliar o entendimento. Por exemplo, talvez se eu tivesse lido as cartas antes de ler, antes do Conversando com Deus, eu não teria a mente tão aberta para entender o conceito das cartas. E depois eu li de novo Conversando com Deus e estou querendo reler de novo. Porque já vai ser um novo nível de entendimento que você tem. Então, mas assim, você percebe os textos e os vídeos e tudo que estão falando de uma consciência crística que segue um preceito. Tem pessoas que têm uma linguagem muito boa, mas você percebe, nossa, aquela pessoa ainda tem alguns dogmas. E isso não é julgamento, porque você percebe ela falando dos dogmas, mas não significa que ela não está te dando uma mensagem muito profunda, independente dos dogmas e crenças que ela está carregando, assim como eu tenho meus dogmas e minhas crenças. A gente ainda tem algumas crenças enraizadas que a gente tem que quebrar, né? Mas assim, você percebe quando a pessoa fala o que é essência, e isso te ajuda a compreender vários pontos.
Como quando eu escutei de um cara chamado Marcelo Cotrim sobre reprogramação mental. Me fez entender profundamente o exercício da purificação da consciência, porque ele falou com palavras técnicas como que reprograma a mente, e falando de reprogramar a mente, falando de visualização criativa, e aí eu entendi o exercício da purificação da consciência com outro olhar. Deu para entender quando fala do poder da entrega, do poder do perdão, do poder do merecimento, do poder da gratidão, e tudo isso está dentro das cartas, só que faladas de forma sutil, não falado em termos técnicos. Então, às vezes, uma pessoa que estuda muito isso há muito tempo consegue trazer para um professor mesmo, consegue trazer com termos mais entendíveis do que quando está num termo sutil. E aí você começa a entender o sutil de uma forma diferente. Amplia a sua consciência mesmo, e você consegue entender cada vez mais a linguagem. Porque para um leigo, a linguagem das cartas ela não é simples, num primeiro momento. Mas conforme você vai lendo, relendo, pegando outros assuntos e volta a ler, reler, pega outros assuntos, lê, relê, você vai conseguindo dissecar todo o conhecimento, e isso fica muito mais claro para a nossa mente racional. E não adianta, a nossa mente racional, quer a gente queira, quer não, passa por um filtro da nossa mente racional tudo aquilo que a gente aprende, né? Gente, deixa eu tirar mais uma dúvida. Esse Conversando com Deus tem em PDF? Tem, eu até pus lá no grupo já, mas posso pôr de novo. Eu vou... se você puder... O Laura acabou de comprar os 3. Acabou de chegar, ele postou lá no grupo hoje. Você está lendo o PDF, né, Andréia? Eu mandei o PDF. Eu estou lendo o PDF. Eu coloquei numa pastinha que eu já entro direto para ler. Eu vou ver se eu começo essa leitura. Interessante. Comece. E ele é simples de ler, ele é gostoso de ler, você lê rápido. É uma linguagem mais simples. É uma linguagem mais simples. Mas mesmo assim, tem umas coisas lá que você tem que pensar profundo. Muito. Você fala assim, meu Deus. Já chegou no Hitler, não? Já. Nossa Senhora. Eu passei ontem. Eu passei ontem pelo Hitler. Ô, Christian, se puder, coloca novamente, que eu quero ver se que eu comece a ler assim o mais rápido possível. Coloco lá de novo hoje, pode deixar. Tá bom. Você entender isso daí é forte, né? Sim, entender é forte. Quando você entender o que aconteceu, você vai saber o que eu estou dizendo. Sim. É incrível, você fala... no fundo é sair do julgamento, né? E é legal que ele faz todas as perguntas que a gente gostaria de fazer. No fundo é sair do julgamento. Eu queria fazer essa pergunta. Eu queria fazer essa pergunta, ele fez. Nossa Senhora. É bem isso mesmo. Eu falei, meu Deus, ele foi... As questões que ele faz são as questões que a gente quer fazer. Não fica nada, parece, pendurado. Não fica. É bem interessante. Leia, Betinha, você vai gostar. Vou começar a ler, sim. E é isso, gente. Hoje acho que... Alguém quer fazer mais algum comentário? A parte da vida mais abundante, já falei, a gente vai destrinchar muito sobre isso. E também essa parte quando ele fala aqui que a gente é influenciado pelo conjunto inicial de frequências vibratórias de consciência nas quais seu corpo foi concebido, é exatamente no parágrafo que a gente parou a leitura. Ele já vai começar a explicar o que é isso. Como que a gente é influenciado e que faz com que a gente fique preso, né, nessas vibrações terrenas, meio que inconscientemente. Sim. Ok, deixa eu ver quanto tempo temos. Temos 6 minutos. Então vamos fazer nosso silêncio e depois a gente encerra para a gente se despedir. Então vamos fechar nossos olhos. Respirando fundo algumas vezes para silenciar nossos pensamentos. E cada um à sua maneira, seja através de oração, emanação de luz.
que a gente possa de alguma maneira emanar para todo o planeta, para todos os reinos, tudo aquilo que a gente está recebendo hoje, para o reino vegetal, para o reino mineral, para o reino animal, para os seres humanos, para todo o reino dévico, para que todo o planeta receba essas energias de paz, de amor, de abundância, de prosperidade, de luz, de saúde. Reconheçam que tem uma força muito maior aqui que está guiando tudo isso e que essa força está dentro de cada um. Então vamos emanar sabedoria também para que todos possam acessar tudo isso, para que o planeta venha passar por essa fase toda, para que ele possa se transformar realmente no reino dos céus, em tudo aquilo que ele veio, tudo aquilo que é a realidade dele, né? Não só do planeta, também é um espírito, né? Então o planeta também tem uma alma, então que o planeta possa realmente florescer e mostrar toda essa divindade que tem aqui dentro dele e em todos os seres que vivem nele. Vamos respirando fundo. E aos pouquinhos vamos voltando, cada um no seu tempo. A gente tem 2 minutinhos de sala pra gente se despedir tranquilo. E se quiser continuar nas energias, pode continuar, continuando sua meditação. Ou se vai fazer suas coisinhas e depois, na hora do sono, voltar nesse estado maravilhoso. Então é isso, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos, gente. Uma excelente semana. Uma boa semana para vocês. Para todos nós. Hoje foi maravilhoso. Foi um encontro muito especial. Gratidão a todos. De muita consciência. Feliz mês de junho que está começando hoje. Sim. Isso mesmo. Amém, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.